Vamos falar de Fundo Rural. Aqui comigo, Antônio Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Qual que é a situação hoje, Antônio? Dá para a gente falar qual que é a situação? Fabélia, o termo mais utilizado na interpretação é que há uma grande insegurança jurídica, né? As situações desses processos, em virtude da falta de julgamento do recurso, o 718.874, proposto pelo Rio Grande do Sul, traz realmente uma insegurança porque o produtor não consegue ter uma interpretação exata de qual é a situação nesse definitivo. Momento. Nada definitivo, né? Temos leis como a 13.606, as instruções normativas tanto da PGFN quanto da Receita Federal que regulamentaram toda a situação, mas ainda há uma insegurança porque o Temer, nosso presidente, veio vetar 23, 24 itens da lei e isso influencia muito nos débitos dos produtores. Tá, para a gente explicar. Foi lá, a lei aprovou no Congresso, foi lá para o Temer. Justo. Ele vetou. Vetou 24 itens. Agora isso volta para o Congresso? Exatamente. Há uma análise nessa situação dos vetos. Se aprova ou não se aprova isso. ou não os vetos. Isso significa que eu ainda não tenho essa lei definida. Exatamente. E há, logicamente, uma movimentação do setor ruralista porque esses vetos influenciaram, entre outros, a multa. Na lei 13.606, os juros de mora ficam parcialmente isentos, né? Mas a multa, de forma alguma, foi isenta. Quer dizer que o débito pode ser maior em virtude da situação dos vetos do presidente Temer. Então há um movimento aí para que esses vetos sejam revistos, né? Para que haja, para daí sim se encontrar qual é o valor do débito do Fundo Rural. Antes da gente falar desse débito, aí a gente tinha ali um prazo para o refis, que era até 28 de fevereiro, para eu decidir se eu quero ou não parcelar o débito que eu tenho. Aí fica aquela briga que é um débito que não existe, porque eu não adquiri essa conta, porque eu tinha, e tá bom, vamos parar essa discussão, porque se a gente for por aí não vamos terminar tão cedo. Mas com essa lei que foi lá vetada, que teve esses vetos todos, tá valendo esse 28 de fevereiro? A lei não houve prorrogação. Essa realmente é a nossa preocupação, porque o prazo, Fabélia, estabelecido é 28 de fevereiro de 2018. Quer dizer que temos poucos dias para fazer o levantamento do débito, porque não existe um débito declarado. Ninguém sabe quanto Ninguém sabe, então esse prazo está estabelecido. Ele é muito curto, ele é impossível de ser cumprido. É isso que eu ia te perguntar. Falando na realidade, na prática, tem jeito de fazer isso até 28 de fevereiro? Não tem, Fabélia. Por que não tem? Porque a base está exatamente no levantamento do débito. E os critérios para levantar esse débito é que devem ser feitos com muitos critérios. Por quê? Está claro esses critérios? Já dá para saber exatamente onde que eu vou buscar essa informação? A base de cálculo, Fabélia, são as receitas de produção dos produtores rurais. Logicamente, sobre essa base, sobre essa receita, eu tenho que aplicar o 2.1, né, do Fundo Rural, encontrar o valor principal do débito, mês a mês, e de que dos período? Últimos 5 anos. Aí começa uma discussão dos últimos 5 anos ou da data da liminar que o produtor tem. Poderá haver discussão em relação a isso. E dos últimos 5 anos, contados desde quando? Desde fevereiro, porque vence em 28 de fevereiro, seria o exercício inteiro de 2013? Está muito claro na legislação tributária que a Receita Federal, por exemplo, não pode exigir débitos além dos últimos 5 anos, certo? Uhum. Então, nós cremos que dos últimos 60 meses. Exatamente, dos últimos 60 meses, exatamente. Então, o que ocorre, Fabélia? Os últimos 60 meses, então eu tenho que levantar o débito a cada mês dos últimos 60 meses. Aí eu poderia considerar, então, Antônio, ver se a minha conta aqui tá funcionando, de 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2018? Ou melhor, 1º de fevereiro de 2013. Eu teria que incluir a 31 de janeiro
de 2018. Uma observação. A lei fala que só podem ser inclusos no PRR, que é o Programa de Regularização Rural, débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. Isso quer dizer a competência de julho de 2017, tá? Porque o vencimento é no dia 20 do mês subsequente à operação. Um alerta. Então, quer dizer que a competência julho para trás, julho de 2017, e que o que houve de venda de julho, ou seja, agosto para frente, não poderão ser inclusos no PRR. Nesse PRR. Tá? Aí, volta mais uma questão. Então, aquela conta que eu tinha feito de 1º de fevereiro, ela já não está valendo mais? Na verdade, assim, a lei é muito técnica, está escrito que para não haver prescrição ou decadência, os últimos 5 anos que pode ser exigido pelo órgão fiscalizador. Ele pode chegar aqui e me exigir aqui. 5 anos, tá? Mas 5 anos de quando? De hoje, tá? Do mês que estamos, vamos falar assim. Fabélio, então vamos lá, vamos por ordem. O que é que pode ser parcelado? O Fundo Rural vencido até 30 de agosto de 2017. Operações de venda ocorridas de agosto que venceram em setembro de 2017 à frente não podem ser objeto desse parcelamento e inclusão no PRR, tá? Que forma que é a adesão desse parcelamento? Isso deixando claro o seguinte, que é o que está estabelecido na Lei 13.606 e pelas instruções normativas da PGFN 29 de 2018 e 1784 da Receita Federal do Brasil. Isso é o que está estabelecido e regulamentado, tá? Então, que forma que é a adesão? Por formulário físico, não é pelo ECAC, não é pelo certificado digital, é formulário físico preenchido e protocolado na Receita Federal. Uma observação, esses formulários têm lá anexo 1, 2 ou 3. No anexo 1, a lei fala discriminação dos débitos conforme anexo 1. Lá no anexo 1, o formulário da Receita Federal, não tem local para você discriminar débito, mês a mês. Como é que vai ser feita essa declaração? Vai ser feito pela GFIP. A GFIP, Favélia, é a guia de informação que nós remetemos mensalmente dos produtores rurais, declarando o débito do INSS mês a mês. Observe, eu vou ter que retificar a minha GFIP, porque eu já fiz dos últimos 60 meses. Para mim declarar o débito, eu tenho que retificar as GFIPs mês a mês dos últimos 60 meses, pelo menos. Mas aí, qual é o próximo passo? A base, eu repito, está em como levantar esse débito, um alerta aos produtores rurais. A base que a Receita tem, logicamente, será a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque lá ela tem a declaração do imposto de renda dos últimos 5 anos e de todos os anos que ela buscar, mês a mês. Então, eu tenho lá uma receita da atividade rural mês a mês do produtor. Mas nem sempre aquela receita que está lá na declaração do imposto de renda é a receita tributável para o Fundo Rural. Qual é a diferença? Lá está inserido as receitas da atividade rural, as receitas de venda de um implemento usado, de uma máquina usada, ou até mesmo receita com venda de benfeitorias, caso ele tenha alienado algum imóvel rural. Essas receitas devem ser excluídas daquela base de cálculo que a Receita tem. Ou seja, ele vai ter que olhar minuciosamente. Exatamente, minuciosamente. Por quê? Que se eu declarar na GFIP, Fabélia, que o produtor deve aquilo, é aquilo que vai ser cobrado dele. Aí não vai ter mais recurso. Não tem mais. Eu até poderia retificar, mas enfim, primeira coisa, eu vou declarar que devo e não paguei, eu fico inadimplente. Eu vou retificar, é um novo trabalho. Então, eu alerto. E aí pode ser um processo de aceitação ou não, exatamente, porque eles vão avaliar isso aí. Vai ter que fazer, logicamente, a sua comprovação, ou vai sofrer fiscalização em razão dessas retificações. E nós sabemos que quando vem uma fiscalização dessas, gente, vamos ser realistas, é muito difícil conseguir sair sem vasculhar mais alguma coisa ainda. Pura verdade. Quais são as vantagens de adesão na lei atual? Vamos excluir o termo insegurança jurídica. Imaginemos que vamos realmente perder e deveremos pagar as contribuições dos últimos 5 anos. Aderindo ao PRR, quais são as vantagens? Primeiro, está na lei
que há uma redução de 100% dos juros de mora. Essa redução é sobre apenas 97,5% do débito. Por quê? Porque eu tenho que efetuar o pagamento na hora da adesão, eu vou me comprometer a recolher 2,5% sobre o valor da dívida consolidada. O que é dívida consolidada? Principal, juros, multa e correção monetária. Quer dizer que a redução dos juros não é sobre 100%, e sim sobre 97,5%, tá? Então, no caso, assim, um produtor de um débito lá de 1.250.000, alguém vai falar, mas isso é um absurdo. Não, tem gente que vai ter um débito bem maior do que esse. Daí para lá, muitos. Não temos muitos Sim. casos. Ele tem que pagar na hora 31.250. Os 2,5 você fez o cálculo? 2,5, Então isso. seria o seguinte, metade desse valor no dia 28 de fevereiro e metade desse valor em 30 de março. O saldo, como é que se apura esse saldo? Aí sim, sobre o saldo, depois do pagamento dessas duas parcelas... Então ele teria 15.625 na hora. Exato. Aí em março, o outro pagamento disso. Só que é o seguinte, nesse cálculo aí você não corrigiu, você não aplicou Não. juro, multa e a correção. Só tá? que aí vai ter a Sobre multa. Sim, sobre esse valor Só sim. o juro que está isento. Não, sobre esses 2,5, os juros também incidirão, sobre os 2,5, tá? No restante dos 2,5 para 100, que dá 97%, aí sim não será aplicado Aplicada. os juros, tá? Tá, mas aí vem uma questão que eu já escutei em algumas situações. Não será aplicado juros para esse montante. Mas como eu vou parcelar Sim. daqui por diante, Daqui por diante terão os juros. tem juros. Eu não vou poder pegar só o valor bruto, dividir e pronto. Não, de forma alguma. Para mim pagar os 2,5% em duas parcelas, que uma é fevereiro, outra em março, eu aplico a correção, juro e multa, certo? Aí o restante, que são em 176 parcelas, ou seja, 14,66 anos, é que eu excluirei os juros de mora incidentes até agora. Para frente, claro que haverá a incidência de juros mensais sobre essas parcelas. Tá? Deixa só eu fazer já uma pergunta para você. Qual que é a sua disponibilidade para sexta-feira você estar aqui novamente? Podemos? Pode, Podemos? porque nós já temos só 3 minutos e eu sei que não vai dar tempo da gente abordar nada. Certo. Para os programas de quarta e quinta nós teremos programas especiais, porque amanhã estaremos acompanhando em Goiânia sobre mercado e vamos trazer todas essas informações para você com o Ricardo Amorim e Enio Fernandes. Na quinta-feira nós estaremos em Goiatuba trazendo as informações de mais um evento tradicional da Espaço Agrícola. Hoje à noite tem uma reunião lá no Parque de Exposição aqui em Jataí. Ontem à noite aconteceu em Rio Verde, hoje vai acontecer aqui em Jataí. Então os produtores aqui da região estão todos convidados. Não tem ontem, nós até conversamos com o Vitor Gaiardo sobre isso. Não tem inscrição, não tem taxa, não tem que pagar nada. Você só tem que ir, é às 19h30, vai ser lá no Parque de Exposição. Nós vamos acompanhar, certamente você estará lá também. Com certeza. Né? Com certeza. Que nós vamos ver o que é que está chegando de informações vindo da federação. E na sexta-feira a gente continua falando. Mas enquanto nossos minutinhos não se acabam, por favor. Fabélia, vamos aproveitar esse restante então para falar o seguinte. Produtores, tomem autocuidado no levantamento desses débitos. Nós não estamos aqui sugerindo que seja feita a adesão ou não. Infelizmente é uma decisão pessoal de cada um. Tá? Existe a insegurança jurídica, mas nós sabemos o seguinte, que nós temos que torcer para que haja uma prorrogação desse prazo de 28 de fevereiro, porque ele não é o adequado. Não é possível fazer levantamento, correções e tomar todas as providências, inclusive jurídicas, com esse prazo tão curto. E por quê? Diz que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Não, na verdade, nesse caso eu defendo totalmente os produtores, ao qual eu me incluo. Inseguro. Todo mundo está esperando a decisão para ver o que fazer. Exatamente. Não há certeza. E quando não há certeza, como que você vai agir? Né? Você declarar um débito através de uma GFIP, que é a informação que nós teremos que utilizar pela normatização da lei. Você vai declarar o débito, vai cair no sistema que você deve aquele montante e aí ou você pagou por depósito judicial
ou você vai ter que parcelar e pagar nas formas do PRR. Só uma pergunta aqui para a gente encerrar. Do pessoal que você tem como cliente, qual é o percentual de depósito judicial? É maioria ou minoria? Metade de 300 clientes, metade com depósito ou metade, Fabélia? Metade. Mais ou menos a metade. Eu ainda tenho então, casos nós temos uma metade que está completamente devedora. E porque existia nosso ganho de 11-0, agora 6-5, muitos que tinham a liminar com depósito judicial, as empresas inclusive pararam de reter. E temos esse caso também para ser analisado. Que ainda é um restante aí, que não é tudo.